A paz do Senhor, querido, eu sou o pastor Cláudio Gama, para juntos nesse módulo nós estudarmos acerca da pneumatologia ou da paracletologia. Eu espero a você, seminarista, que esta ministração possa produzir um impacto em toda a história da sua vida, visando o teu crescimento, o teu aperfeiçoamento, o teu amadurecimento, para que você possa utilizar todo esse subsídio, não somente na sua vida ministerial, mas também na sua vida cristã, aonde você possa alcançar a estatura de varão perfeito. Seja muito bem-vindo, me sinto bastante honrado em poder ter você como seminarista. Esse período, como eu vos disse, nós estaremos juntos, eu e você, para que possamos, à luz da Bíblia, estudarmos acerca da pneumatologia ou paracletologia, como esta disciplina ela é intitulada. E nós vamos começar a nossa aula agora, primeiramente fazendo uma oração ao Deus dos céus. Eu convido a você a orar, porque sem oração nada podemos fazer. Nós dependemos plenamente da graça de Deus. Então, oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, bendito Pai, amado da nossa alma, eu busco a Tua graça, a Tua misericórdia, a iluminação do Teu bendito Espírito Santo. Nós vamos estudar a Tua palavra agora, acerca do tema do Espírito Santo. Pedimos que o divino inspirador da Tua palavra possa nos iluminar, nos orientar, nos ensinar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Também abençoa este seminarista que está junto conosco, fiel ao estudo da Tua palavra, que a Tua boa mão esteja sobre ele e que ele possa ser alcançado pela Tua graça. E este ensino, esta instrução, possa servir de alimento, de fortificante para a sua vida, e ele possa ser impactado pela Tua palavra, e a cada dia ter fome e sede pela mesma. Seja conosco, nos dê a bênção, a Tua graça, e nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Eu quero convidar a você a lermos o texto áureo que nós vamos utilizar para a ministração de paracletologia ou pneumatologia, como é intitulado esta matéria. Nós vamos utilizar hoje o texto de Jesus Cristo, segundo registrou o evangelista São João, no capítulo de número 16, e os versículos são os versículos 7 até o versículo de número 14. São palavras do Senhor Jesus. Disse Jesus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Palavras de Jesus. Querido, nós vamos fazer uma introdução daquilo que nós vamos estudar e após esta palavra introdutória dessa apresentação deste tema, nós vamos caminhar um pouco nesse texto áureo para abrir a aula acerca de pneumatologia. Eu quero compartilhar e conscientizar a você que esta disciplina, ela tem por objetivo conscientizar a você e todos os amantes da Bíblia Sagrada acerca do que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina sobre a importância desse tema chamado pneumatologia ou paracletologia. No desenvolvimento desta aula, vou compartilhar com você a originalidade dessas duas palavras e os seus significados para fazer uma aplicabilidade na sua vida. Mas, de forma bem simplória, a pneumatologia ou paracletologia, como ela é chamada, ela é a doutrina do Espírito Santo. Por doutrina, podemos também entender como estudo, como instrução, como tratado acerca da pessoa do Espírito Santo. Nesta doutrina, nós estudamos acerca do Espírito Santo, a sua natureza, a sua existência, o seu ministério, os seus símbolos, o seu nome, e dentro da teologia pentecostal, também estudamos o batismo com o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e o pecado contra o Espírito Santo. Precisamos entender que o Espírito Santo foi enviado por Cristo à Terra para fazer parte da nossa vida diária. Sem o Espírito Santo, não suportaríamos as aflições deste mundo. E isto eu preciso enfatizar a você. Jesus, ao partir, retornando ao trono de glória, ele avisou aos seus discípulos, com um teor profético, que quando chegaria aos céus, ele enviaria o Consolador para os seus, que era uma miniatura profética da igreja, mostrando que cada um de nós precisaríamos da presença do Espírito Santo para suportarmos as lutas, as aflições, as tentações desta vida. Se você está de pé hoje, acredite nisso, é porque o Espírito Santo está em você, sobre você e com você, porque sem a presença do Espírito Santo, você não conseguiria chegar aonde você chegou. E se você está neste nível de fé, é porque o Espírito Santo diariamente vive trabalhando em teu favor, lhe auxiliando para que você não caia nas armadilhas do adversário e possa ter graça
para tirar força da fraqueza e continuar focado em Jesus e prosseguindo para o alvo. Isto graças à presença do Espírito Santo em você, na sua vida, e isto lhe dá motivo de você agradecer a Deus diariamente, porque via Jesus liberou o Espírito Santo para atuar exclusivamente na sua vida. Bendito seja o Senhor por isto. Voltando à disciplina, nós precisamos entender que diariamente o Espírito Santo, ele está cumprindo o papel que o Pai, via Jesus, o designou para realizar na face da terra. Ou seja, o Espírito Santo, ele está nos consolando, o Espírito Santo está nos guiando, o Espírito Santo está nos ensinando, o Espírito Santo, diariamente, ele está nos ajudando em nossas fraquezas. Além disso, nós precisamos, querido, entender que o Espírito Santo, ele faz parte do conselho do Deus Trino. Ou seja, o conselho do Deus Trino, na pessoa das divindades, na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho, na pessoa do Deus Espírito Santo, este conselho divino, nós temos lá a presença pessoal, constituindo o conselho do Deus Trino, o Espírito Santo. Logo, a pessoa do Espírito Santo, ela constitui o conselho do Deus Trino, e ele, hierarquicamente falando, ele está na terceira pessoa do conselho do Deus Trino. Por isso, nós, como filho de Deus, entendendo que ele é a terceira pessoa do conselho do Deus Trino, dotado de poder pleno, absoluto, ele é santo, e é por isso que ele é chamado de o Espírito Santo, e no decorrer desta aula, desta matéria, nós vamos estar esmiuçando estes detalhes no nome dele de uma forma mais íntima a nós, de acordo com o que a Bíblia Sagrada ensina. Nós precisamos também compreender que o Espírito Santo, ele deixou o céu para vir a este mundo, para habitar no Filho de Deus. Ou seja, isso é um privilégio para nós que alcançamos a fé em Jesus e fomos salvos por ele, e Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ascendendo aos céus, sentando-se à direita de Deus, e dentro do calendário profético divino, cumprindo-o, Jesus enviou o bendito Espírito Santo para habitar nos filhos de Deus na face da terra. Então, eu te aconselho, não abra mão do Espírito Santo. Aproveite este privilégio que Deus lhe concede e, usufruindo desse presente celestial, não abra mão da presença do Espírito Santo. Querido seminarista, eu preciso te conscientizar de uma verdade. Na trajetória da sua vida cristã, ministerial, pastoral, missiológica, enfim,
naquilo que você exerce, com Deus, em Deus e para Deus. Você sofrerá tentações, você receberá propostas. Não pense que você amanhecerá todos os dias sentindo-se um gigante na fé. Haverá momentos na sua vida que você vai ter sentimento de desânimo, de abandono, de inutilidade, e você vai ouvir vozes no seu subconsciente para desistir e abandonar tudo. É neste exato momento que você precisa trazer à memória que a presença do Espírito Santo está diariamente com você. Se agarre ao Espírito Santo. Peça ajuda a Ele. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Mesmo que na trajetória da vida você venha a tropeçar, mesmo tropeçando, a Bíblia diz que o justo pode cair várias vezes. Numa linguagem numérica, Salomão fala em 7 vezes. Mas Salomão diz que o justo não ficará prostrado. Ele se levantará. E se levanta não na força da carne, mas sim no poder do Espírito Santo. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Faça igual o salmista Davi em suas orações. Não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito, porque você vai precisar da presença do Espírito Santo para chegar às mansões celestiais. Nesta palavra introdutória, continuando, nós, a partir de agora, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer um pouco acerca desta pessoa bendita, extraordinária, maravilhosa, poderosa, chamada o Espírito Santo. Mas nós vamos conhecê-lo não no nosso raciocínio, não é o que nós pensamos acerca do Espírito Santo, mas é pelo o que as Sagradas Escrituras afirma acerca do Espírito Santo. Nós não vamos conhecer o Espírito Santo apenas teoricamente, mas o meu objetivo é proporcionar a você conhecê-lo de forma sistematizada à luz da Bíblia, mas principalmente incentivar, motivar você, seminarista, a ter uma vida de intimidade diária com o Espírito Santo, concedendo ao mesmo liberdade e oportunidade para que ele venha controlar a sua vida. E vale dizer a você que muitas das vezes nós perdemos algumas batalhas porque não permitimos que o Espírito Santo exerça domínio ou controle na nossa vida. Nós queremos agir segundo o nosso raciocínio lógico, segundo a nossa própria vontade, achando que nós somos autossuficientes ou capazes para resolver aquele problema. Isto não é o que Jesus ensinou.
E o princípio do reino de Deus é que a vida do cristão seja controlada pelo Espírito Santo. Quando cada cristão permite ou se rende ao domínio, ao controle do Espírito Santo, ele não cai no abismo, ele não cai no laço do passarinheiro, porque ele é dirigido pelo bendito Espírito Santo. Eis a razão de muitas decepções, de muitos fracassos na área conjugal, na área profissional, na área dos ideais e dos projetos de vida. Por quê? Porque decidiram coisas sem o auxílio, sem o conselho, sem a presença e sem a permissão do Espírito Santo. Eu te aconselho, seminarista, não viva sem o Espírito Santo. Se renda ao seu Espírito Santo e permita que o mesmo controle a sua vida por completo, porque ele, além de te conhecer por dentro e por fora, além de saber quais são suas necessidades, ele sempre quer o melhor para você. E o melhor para você no projeto, na mente do Espírito Santo, não é o teu fracasso, mas é que você seja uma pessoa frutífera e bem-sucedida na face da terra. Então, deixe o Espírito Santo exercer governo sobre você. Bendito seja Deus por isto. Assim, queridos, nós, à luz da Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, nós vamos compreender que o Espírito Santo, ele não é uma influência, mas o Espírito Santo é um amigo fiel para todos os momentos circunstanciais da vida. Ele nunca lhe deixará desamparado. Pelo contrário, ele trabalhará sempre em seu favor para alcançarmos todas as vitórias propostas para nós. Isto aqui é muito importante. E permita-me, seminarista, me dirigir a você, porque a minha proposta nesta aula não é transformá-la em uma aula engessada, robotizada, técnica, teórica, não. Mas que esta aula seja dinamizada pelo próprio Espírito Santo. E agora, ministrando esta palavra a você, eu estou recebendo uma inspiração direta do bendito Espírito Santo, quando nós afirmamos aqui que ele não é uma influência, mas ele é o amigo fiel para todos os momentos circunstanciais da vida, e que ele jamais deixará os seus desamparados, e que sempre trabalhará em favor dos santos. Neste exato momento, você pode estar atravessando, meu seminarista, uma das circunstâncias mais adversas da sua vida. Suas lágrimas estão jorrando como um rio caudaloso. Você não vê uma saída. Todos, humanamente falando, já te abandonaram. Um sentimento de abandono aflora em você. Mas Deus nos uniu neste momento. E através do bendito Espírito Santo, está liberando uma palavra profética para a tua vida, afirmando para você que todos podem te abandonar, até teu pai, até tua mãe,
e até aqueles que fizeram voto de ir até o fim com você, prometendo até morrer contigo, como Pedro fez com Jesus. E na hora das circunstâncias mais difícil e adversa a qual você está inserido, todos viraram as costas para você. Mas através desta aula, Deus está falando contigo, seminarista, que o bendito Espírito Santo é teu amigo fiel. Ele está presente com você em meio a este caos, a esta circunstância adversa. Ele jamais te deixará, ainda que você não perceba a presença dele, mas ele está com você. Você pode estar sem força para caminhar, mas ele está te tocando agora e está falando contigo. Meu filho, eu estou contigo. Não temas, eu não te abandonei, nem te abandonarei. Eu que te ajudo e te dou força e graça para tu superares esta situação, dar a volta por cima e receber o milagre que você precisa. Alegra-te, porque tu glorificarás o nome do Senhor dos Exércitos, porque neste exato momento o bálsamo divino do Espírito Santo está sendo derramado em seu coração. Glória seja dada ao nome precioso de Jesus. Além disso, querido, através desta disciplina, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo continuará falando contigo, como acabou de falar neste momento. E o meu desejo é que você possa se soltar na presença de Deus, permitindo que Ele te conduza a uma dimensão superior e poderosa. Venha com a gente, porque eu e você, na presença e na regência do Espírito Santo, vamos viver momentos extraordinários para a glória do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia e vamos voltar a João 16. Veja o versículo que nós lemos na abertura desta aula. João 16, versículo 7. Aqui, no seu contexto geral desta profecia cristocêntrica, está o teor da terceira pessoa do conselho do Deus Trino, ou Espírito Santo. São palavras de Jesus. A partir do versículo 7, Jesus diz: todavia digo-vos a verdade. Veja, se Jesus não citasse esta expressão, nós já entenderíamos que é a verdade a sua palavra. Porque no Cristo não há engano. Mas Jesus, ele gostava de ratificar a sua mensagem. E ele fundamenta toda a sua mensagem no pilar da verdade. E ele diz: digo-vos a verdade. E ele vai dizer que verdade é essa. Ele diz:
convém que eu vá. Se eu não for o Consolador, não virá a vós. Veja que Jesus, ele estabelece uma via de mão dupla em direção ao céu. Nessa via de mão dupla, em direção à eternidade, às mansões celestiais, a primeira via é a via da subida. E ele, nesta via da subida, ou do retorno, ele diz, convém que eu vá. E ele conecta a descida do Espírito Santo ao seu retorno às mansões celestiais, assumindo a posição de sumo sacerdote, assentando-se à direita do Pai. E ele diz que eles indo e chegando aos céus, nesta via vai acontecer a descida do Espírito Santo. O interessante, nós vamos falar no desenvolvimento da aula, que Jesus se refere ao Espírito Santo como o Consolador. Observe, querido, isso aqui é importante. No versículo 7, Jesus não coloca um artigo indefinido, um Consolador. Jesus, ao se referir ao Consolador, ele conecta o artigo definido, único, distinto. Ele diz o Consolador. E se você observar no texto sagrado, o termo Consolador, ou título que Jesus dá ao Espírito Santo, não está em letra minúscula, está em letra maiúscula. Logo, Jesus está se referindo a um ser não humano, não físico, não material, mas a um ser totalmente transcendental, divino, celestial, pleno, a uma pessoa, o Consolador virá. Agora, o que é interessante nesta palavra de Jesus é que Jesus diz: você está acompanhando o curso Médio em Teologia da Academia de Pregadores e esta é uma aula gratuita que estamos disponibilizando em nosso canal para você. Agora, para fazer o curso completo, com mais de 20 matérias, nós temos uma condição especial. Está no link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar agora mesmo e começar hoje os seus estudos fazendo todas as 20 matérias deste curso. O Médio em Teologia tem excelentes professores, conteúdo 100% gravado em uma plataforma moderna e fácil de usar. Você pode assistir no seu computador, no celular, no aplicativo, onde você estiver. Matricule-se e comece hoje mesmo. Nesta via de mão dupla, Jesus diz algumas verdades que, quando nós lemos esse texto de forma superficial, nós não pegamos. Na subida, fica entendido que o destino final de Jesus é assentar-se à direita do Pai. É necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Jesus, a fazer essa afirmação, ele está se referindo ao lugar da onde ele saiu, ao lado direito do Pai. Quando ele diz que é necessário que eu vá, ele está se referindo
o seu retorno ao seu lugar original. Só que, quando ele fala acerca da descida, da vinda do Espírito Santo, ele dá a origem da descida e dá o destino da vinda do Espírito Santo. Ou seja, ele está afirmando que o Espírito Santo virá do céu, enviado pelo próprio Jesus, mas destinado a quem? No versículo 7, Jesus usa um pronome pluralizado. E ele diz, a vós. A vós. Ou seja, o Espírito Santo vem para todos os discípulos de Jesus. Na literalidade do texto, quando Jesus está falando, ele está se referindo aos discípulos que está recebendo esta mensagem. Mas na dimensão da plenitude do plano salvífico de Deus, Jesus está dimensionando a sua palavra ao seu rebanho, ao seu povo, à sua igreja, aos seus filhos, ao seu corpo místico na face da terra. Logo, esse pronome pluralizado, vós, se refere na dimensão do propósito pleno da divindade, que nós somos receptores, habitação, santuário, casa, morada, tabernáculo do Espírito Santo. Jesus, nesta palavra profética, ele já sinaliza isto. E veja, no final do versículo 7, Jesus garante a vinda do Espírito Santo, porque Jesus diz assim, quando eu for, eu vou-lo enviarei. Olha, a promessa, a garantia e a credibilidade desta mensagem. Jesus está dizendo, chegando lá, eu vou enviá-lo. E quando ele vir, ele tem um propósito na sua missão. E dentre todos os propósitos que o meu Pai o designou para exercê-lo via minha obra sacrificial na face da terra, este grande propósito é habitar em vós. Ele virá a vós. Olha, isto é muito rico. Isso é uma dádiva divina. Não despreze, porque isto é um tesouro de Deus para a sua vida. Bendito seja o Senhor. Jesus, ao se referir ainda ao Espírito Santo, neste versículo, fica claro, queridos, que Jesus, a partir do versículo 8, versículo 9, ele vai estabelecer aqui, e nós, quero conscientizar a você, que nós estamos aqui ainda numa palavra introdutória daquilo que nós vamos estudar em toda a nossa disciplina. E aqui neste versículo 8, 9 e 10, Jesus estabelece a missão tríplice do Espírito Santo. Quando Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Veja que Jesus usa o verbo convencer. Aqui vale um adendo para você. Nós, equivocadamente, para cumprir o ID de Jesus, nós achamos que via a nossa pregação, a igreja, ou nós que estamos pregando como igreja, achamos que devemos salvar a humanidade. Mas nós, como igreja, nós não temos a obrigação de salvar a humanidade ou de convencê-la para Cristo. O que Deus nos designou via Jesus é pregar o Evangelho. Ide e pregai. O que cabe a nós a fazer é pregar, 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 pregar. Agora, quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo não é a igreja, não é o pregador. A missão do convencimento é do Espírito Santo. Seminarista, guarde bem isto. A missão do convencimento cabe ao Espírito Santo. Então, o Evangelho a nós cabe ser pregado, mas para convencer uma pessoa, esta missão foi designada ao bendito Espírito Santo. Logo, não se frustre no desenvolvimento do seu ministério, quando você fizer uma ministração e você não vê pessoas aceitando a Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. 2, não entre pelo caminho da frustração, porque o que cabe a você é liberar a palavra profética do Evangelho. E o Espírito Santo pega a palavra que você liberou via a própria inspiração que ele te deu e aplica no coração do ser humano, produzindo o convencimento. Este trabalho, este papel é do Espírito Santo, não é do pregador, não é da igreja. Eu estou liberando esta palavra para que você não caia na masmorra da frustração ministerial quando estiver pregando ou ensinando, achando que multidões têm que vir aceitando a Jesus porque você pregou. Querido, não é porque você pregou. Deixa o Espírito Santo cumprir a sua missão e cumpra a sua vocação conforme Deus lhe designou. E você, em parceria com o Espírito Santo e vice-versa, entendendo isto, você será bem-sucedido no exercício do seu ministério. À luz da Bíblia, voltando à palavra de Jesus, Jesus diz que a missão tríplice do Espírito Santo no seu convencimento é convencer o mundo, primeiro, do pecado, da justiça e, por terceiro, do juízo. E Jesus vai dizer o seguinte, explicando por que do pecado e quem convence. O Espírito Santo dizendo, do pecado, porque não creem em mim. Logo, o ser humano, por ser descendente do primeiro
Adão carrega consigo a herança adâmica e a semente do pecado. Logo, seu coração está cauterizado ou petrificado pelo pecado. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja o resplandecer da glória do Evangelho de Cristo. Então, entendimento fechado, coração petrificado, e quem é que tem habilidade, a missão para ir nesta consciência, nesta mente, neste coração e trabalhar convencendo-o que é um pecador e aplicando no mesmo a obra salvífica e remidora de Jesus, o Espírito Santo. É neste convencimento que o ser humano vê a luz da glória de Cristo raiar, o resplendor do Calvário, as bênçãos conquistadas na cruz, via a ação iluminadora e convencedora do bendito Espírito Santo. Outro detalhe que Jesus diz que é da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, Jesus retornando ao Pai. Quem é que fica com a missão na face da terra de aplicar no coração do ser humano a justiça de Deus? O Espírito Santo. E nessa aplicabilidade da justiça de Deus, via o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo não só aplica as bases da justiça de Deus, mas convence que o ser humano é injusto diante de Deus. E a única maneira do ser humano ser justificado em Deus é por meio da justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Esta obra judicial é realizada pelo bendito Espírito Santo. E mais, veja que Jesus agora, no versículo 11, ele vai falar de juízo. No 9, de justiça. E no 11, é de juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que Jesus está falando em relação à missão do Espírito Santo? Dizendo, primeiro, é possível um ser humano rejeitar, resistir à voz do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo? À luz da Bíblia, é possível essa resistência, esse endurecimento de coração. Só que via o Espírito Santo mostra que, baseado no livre-arbítrio concedido por Deus ao ser humano, a rejeição ela é tolerada por Deus Pai. Mas quem rejeita
a Jesus, e o Pai não ficará sem juízo, porque ele se torna um seguidor do príncipe deste mundo. E Jesus o conscientiza neste manual profético de João 16, mostrando aos discípulos que o príncipe deste mundo já está julgado. Logo, todos os seguidores, aliados, que vivem a favor do príncipe deste mundo, já é alvo de juízo. Agora, como ter pecado perdoado? Como alcançar a justiça de Deus, sendo justificado? Como escapar do juízo de Deus? Por meio de uma ação inspiradora, atuante, operacional do Espírito Santo no pecador, convencendo-o destas verdades. E o pecador, sendo convencido, é alcançado pela graça de Deus, o próprio Espírito Santo, via Jesus, derrama no seu novo coração, porque o coração petrificado é arrancado, é substituído por um coração novo, e neste coração novo é derramado o amor de Deus, e este ser humano vai se tornar aquilo que Paulo chama e diz de nova criatura, e vai ser guiado pelo Espírito de Deus, tendo testemunho diário do próprio Espírito Santo no seu coração, que ele é filho de Deus. Isto é o que Jesus está afirmando nestes versículos. E quando partimos para o versículo 12, Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, Jesus, para a gente entender isso aqui, Jesus está falando aos discípulos que ele tem muitos mistérios, revelações, tesouros, verdades, ensinos, para compartilhar aos seus discípulos. Mas que naquele momento os discípulos, quando Jesus diz que os discípulos não podiam suportar, é que os discípulos ainda não tinham alcançado uma estrutura, uma maturidade para receber essas revelações que o Cristo estava disposto ou reservando para revelá-los. Mas Jesus garante aos discípulos que estas revelações não seria retirada deles, que eles teriam e receberiam estas revelações, mas via quem? Não pessoalmente ou fisicamente via Jesus, mas via ao Espírito Santo, quando ele fosse enviado. Jesus explica isso no versículo 13, e é bom, deixa eu abrir aqui
Um parênteses aqui, seminarista. O manual do seminarista, o manual do cristão, o manual da vida cristã, querido, é a Bíblia Sagrada. E deixa eu lhe pedir um favor. Ouça tudo que você tem que ouvir, mas não engula tudo. Separe a espinha da carne do peixe. Não coma tudo, porque você pode se engasgar com espinhas e morrer sufocado. Então, tudo que você for ouvir, analise se está pautado na Bíblia Sagrada. Mesmo eu aqui compartilhando com você, o pastor Cláudio Gama, você vai ver nas minhas ministrações, eu não uso a palavra acho, ou verbo pensar, ou verbo entender. Eu acho, eu penso ou eu entendo. O que eu compartilho, eu digo, a Bíblia diz. E se eu estou dizendo, a Bíblia diz, vá conferir se está à luz da Bíblia, para você não cair no laço do diabo. É o conselho que eu te dou. Carregue, leia, estuda, se alimente da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e não apenas o nosso manual de estudo. É o nosso manual de fé. Então a Bíblia é fundamental. Confira tudo que eu estou ministrando a você à luz da palavra de Deus. Então, voltando ao ensino, Jesus vai dizer no versículo 13, mas quando vier aquele, e você vai ver agora que Jesus está se referindo à mesma pessoa, ou seja, ao Espírito Santo, mas Jesus vai usar um nome diferente para se referir ao Espírito Santo. No versículo 7, Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, o chama de o Consolador. Mas no versículo 13, Jesus já vai chamá-lo de o Espírito de verdade. Por que Jesus o chama o Espírito de verdade? Nós vamos estudar mais detalhadamente sobre isto quando estudarmos acerca dos nomes do Espírito Santo. Mas um conceito aqui para você bem simplório. Jesus diz que ele é o Espírito e não um Espírito. Vale também salientar a você, seminarista, que a palavra Espírito está na letra maiúscula. No desenvolvimento da aula, eu vou mostrar para você da onde vem a palavra pneumatologia ou paracletologia, e vou mostrar os significados da palavra Espírito, e você vai entender por que quando Jesus e a Bíblia Sagrada se refere ao Espírito Santo, refere ao mesmo com letra maiúscula, e diz quando vier aquele, o Espírito de verdade. Mostra que ele não atua na mentira, no engano. A mentira ou engano não faz parte da natureza do Espírito Santo.
O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele atua na verdade e com a verdade. Outra coisa, Jesus diz assim, olha aqui o que Jesus vai dizer. Ele vos guiará. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Se você ler essa frase direto, há uma ideia. Mas se você dividir a frase, nós temos outra ideia. Ou seja, é possível degustar algumas lições de Jesus. Primeiro que Jesus diz assim, ele vos guiará em toda a verdade. Veja, ele é o Espírito de verdade. E ele vos guiará em toda a verdade. Seminarista, preste atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui servirá para o seu ministério, para a sua vida cristã e para toda a história existencial do seu processo construtivo de vida na face da terra até Cristo voltar. Eu vou falar algo aqui que muitos não têm coragem de falar, mas eu vou falar porque são palavras de Jesus. Jesus diz assim, ele vos guiará. A primeira coisa que Jesus está afirmando, que o verdadeiro discípulo, ou a verdadeira pessoa cristã que abraçou a fé em Jesus, não se guia, ok? Ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, toda a direção da nossa vida é feita pelo Espírito Santo. É ele que nos dirige. Agora, veja o propósito do Espírito Santo em nos guiar. Diz assim, ele vos guiará em toda a verdade. Veja, em toda, não é em uma verdade, não é em meia verdade, é em toda a verdade. O que Jesus está dizendo aqui? Que aquele que diz Senhor, Senhor, mas anda na prática da mentira, logo, ele não é guiado pelo Espírito Santo. Então, é possível você encontrar alguém que se diz cristão, filho de Deus, membro de uma igreja, pregando, cantando, orando, profetizando, falando línguas estranhas. E quando você vai peneirar sua palavra, suas conversas, seus diálogos, seu testemunho de vida, quando peneiramos, não encontramos verdade naquilo que ele afirma, logo, esse tipo de pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não guia ninguém ao engano, à mentira. Esse é papel de demônios e não do Espírito Santo. O Espírito Santo guia o servo de Deus em toda a verdade, para viver a verdade, para falar a verdade, para aceitar a verdade e para conviver com a verdade. É isso que Jesus está ensinando. Cuidado, cuidado com a sua vida.
Cuidado! E vale alertar a você, seminarista, que no livro dos Salmos está escrito, inspirado pelo bendito Espírito Santo, quem usa de engano não ficará ou permanecerá na congregação do justo. O Espírito Santo, ele está em você, querido, para guiar você em toda a verdade. Além disso, voltando ao texto, Jesus diz que ele falará, mas não de si mesmo. Veja que Jesus usa o verbo falar. É algo que nós vamos estudar aqui. O Espírito Santo não é um fluido, não é um ar, não é um oxigênio, porque Jesus conecta o verbo falar à pessoa do Espírito Santo. Jesus diz aqui, além dele nos guiar, diz que ele falará. Então ele tem voz, ele fala. Falará não de si mesmo, porque a missão do Espírito Santo na terra não é dar testemunho da sua própria pessoa, mas é para dar testemunho do próprio Jesus. Quando Jesus diz, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo recebe a revelação do Cristo, a revelação do Pai e compartilha conosco. Ele não fala nada de si mesmo. Ele fala aquilo que ele ouve do Pai, daquilo que ele recebe e daquilo que ele recebe, ele nos anuncia. Aqui, seminarista, tem outra verdade para você. Ao invés de você ser incentivado a buscar sermões, mensagens em outros lugares que não tem a inspiração do bendito Espírito Santo, você corre o risco de estar fazendo um cursinho para se tornar um papagaio de púlpito. Mas aqui diz a fonte primária, a fonte original, para termos mensagens bíblicas, inspiradas, divinas, celestiais. O Espírito Santo, se você tem comunhão diária com o Espírito Santo, se você tem intimidade com o Espírito Santo, e perguntar, Espírito Santo, qual a mensagem? O que esse texto me diz? Me ensina, me revela. O Espírito Santo recebe do Pai, recebe a inspiração do Filho, porque o Pai e o Filho são palavras de Jesus. Diz a ele ouve, e quando ele ouve, ele não armazena, ele não é egoísta, ele não fica para ele anuncia para você. Que possa ter uma conexão entre você e o Espírito Santo, porque Jesus já diz que a conexão entre ele e o Espírito Santo e o Pai, é uma conexão inquebrável, ninguém pode interromper, é uma conexão direta. O Espírito Santo recebe, ouve dele e anuncia a nós. E muitas das vezes
os nossos púlpitos, as nossas igrejas estão vazios de mensagens e nós culpamos o diabo. E o diabo não tem responsabilidade nisso. A culpa é que nós estamos deixando de ir à fonte, buscar a mensagem, estamos nos tornando passivo e aceitando ser papagaio de auditório. Que Deus, pela sua graça, pela sua bondade, venha levantar uma nova geração submissa, sensível ao Espírito Santo e que possa dizer a Jesus: Senhor, sacrifique esse papagaio que exista em mim e ressuscite a pomba, para que a voz da pomba possa ser ouvida em nossa terra via a minha instrumentalidade. Deus lhe chamou para você andar com o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, ter conexão com o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo Deus possa falar ao mundo, à igreja, ao seu povo, através de você. A minha oração e o meu clamor neste momento, seminarista, é que aonde você quer que esteja agora, você seja dominado por uma inspiração poderosa do Espírito Santo. Que o bendito Espírito Santo, que está me usando agora para falar contigo, domine teu espírito, domine a tua alma, domine o teu corpo e a tua constituição tríplice seja envolvida pela presença do Espírito Santo, aonde você possa ser um instrumento poderosíssimo na mão de Deus e sendo usado para demolir as fortalezas do diabo através da unção e da presença do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Eu ministro para você agora, seminarista, seja cheio da inspiração do Espírito Santo, seja cheio da presença do Espírito Santo, seja cheio do poder do Espírito Santo e deixa o bendito Espírito Santo reinar em você. Deixa ele te usar para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Hoje, encerramos esta aula aqui, porque a presença de Deus, via o Espírito Santo, está entre nós, seminaristas. E uma aula não pode abortar a presença do Espírito Santo. Ele tem a liberdade de fazer o que bem quiser e o que lhe apraz entre nós. E nós vamos aproveitar agora, seminarista. Nós vamos orar. Aonde quer que você esteja, feche os seus olhos e clame ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para inundar a tua alma. Bendito é Deus, o Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo até nós. Neste momento sublime, a tua presença nos envolve com a glória do Espírito Santo. E eu rogo a ti, bendito Espírito, tenha domínio em nós.
tenha controle da nossa vida, faz o que lhe apraz, enche-nos do amor de Deus, da graça de Jesus, enche-nos da fidelidade do Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança, nos leve a uma dimensão maior de comunhão com Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, nos socorre, Espírito Santo, revela os mistérios divinos para nós, nos leva às profundezas de Deus, mostra-nos aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver, e em nome de Jesus, rogamos que aonde está este seminarista agora, este ambiente seja dominado pela glória do Espírito Santo, que haja cura, que haja renovação, que haja milagre, que haja manifestação do poder de Deus, e que o nome que está sobre todo nome, seja exaltado para a glória de Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe, seminarista. Pode adorar a Deus. Deixe as lágrimas rolar. Se você é batizado com o Espírito Santo e acredita nas verdades e doutrinas pentecostais, pode falar línguas estranhas. Vai adorando ao Senhor em línguas estranhas. E até a próxima aula, permitindo Deus. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Amém. Esta aula que você acabou de assistir faz parte do curso Médio em Teologia aqui da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. Se você tem o desejo de aprofundar o seu conhecimento bíblico, você está no lugar certo. Este é um curso completo, com 20 matérias da teologia sistemática, excelentes professores que vão te acompanhar ao longo desta jornada de conhecimento bíblico. Faça sua matrícula hoje mesmo, pelo link que está aqui na descrição do vídeo, e garanta uma condição muito especial. Quem está a falar aqui é o irmão Batista. Falo diretamente da África, em Moçambique, na província de Cabo Delgado. Meu nome é Amós Silva, tenho 37 anos e moro aqui na cidade de São Paulo. Profissionalmente sou carpinteiro e faço parte da equipa da manutenção da saúde. Trabalho de portaria de condomínio há 8 anos e a minha rotina de trabalho é de 6 da manhã às 2 da tarde. Sou crente e recebi a salvação há 17 anos, onde sou pastor e obreiro. Sirvo como presbítero na igreja há 3 anos e Deus tem me abençoado muito. Há 3 anos sou estudante da Academia de Pregador e tenho estudado em casa no período da noite e da madrugada. Confesso que quando eu fui chamado para o presbitério da igreja, eu senti um pouco de dificuldade em relação à palavra de Deus, pois ainda eu estudava, mas eu não estudava como eu estudo hoje na Academia de Pregadores, um estudo mais profundo, com professores magníficos. Deus tem me transformado, Deus tem me dado oportunidade de ministrar, as pessoas têm louvado a Deus. Hoje eu consigo pregar com mais entendimento, mudou totalmente meu jeito de falar, meu jeito de agir. A Academia de Pregadores tem me preparado para a boa obra do Senhor Jesus Cristo. Te ensina a ter uma vida reta, a ter conduta, a ter caráter, a ter cautela. Deus tem vos usado para chegar nos confins da terra. O exemplo sou eu estou no confins da terra. Vocês têm transformado milhares e milhares de vidas. Se você busca aperfeiçoar a sua vida espiritual e seu ministério, se deseja crescer em graça e conhecimento, você está no lugar certo. Matricule-se hoje e venha crescer em graça e conhecimento. Faça o curso Médio em Teologia da Academia de Pregadores. Além deste curso, você terá acesso a mais de 60 cursos completos e com certificados que estarão incluídos na sua matrícula. Aqui no link da descrição do vídeo, você tem um preço muito especial e uma condição única para começar hoje mesmo.
venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.